presidente Ivanir Gasparim, saudamos o nosso palestrante, o ex-governador do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, que logo mais falará sobre os desafios do cenário político e social. Representando a Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Carlos Búrigo. Presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereador Flávio Cassina. Prefeito de Antônio Prado, senhor Juarez Santinon. Reitor da Universidade de Caxias do Sul, professor Evaldo Cuiava. Registramos também a presença do delegado regional de Polícia Civil, Paulo Roberto Rosa, demais vereadores de Caxias e região, vice-presidente do Conselho Superior da SIC, senhor Nadir Risse, presidente do Conselho Deliberativo da SIC e presidente da Fundação Universidade de Caxias do Sul, senhor José Quadros dos Santos, ex-presidentes da SIC, Carlos Heinen, também vice-presidente regional do Ciergues, Cláudio Eberli, Davi Abramo Randon, Milton Corlatti e Nelson Tesser. Vice-presidentes da SIC, Mauro Bellini, Jaime Andreassa e Maristela Tomasi Chiapin. Presidentes de sindicatos e entidades de classe ou seus representantes. Aldair Bazotti, da Federasul, Davi Ballerini, do Conselho Regional de Administração, Euclides Sirena, do Banco de Alimentos, Fernando Gonçalves dos Reis, da ADCE, Idalice Manchini, do Cindy Lojas, Ivonei Pioner, da CDL Caxias, José Antônio Fernandes Martins, do CIMEFRE, Luiz Raimundo Tomazoni, do Concepro Mocov, Paulo Spagnoli, do CIMEX, Serafim Gabriel Quissini, do Cindy Madeira, Shirley Omizolo, do Observatório Social de Caxias do Sul, Ubiratã Hesler, do APL Metal Mecânico e Automotivo da Serra Gaúcha, Valmir Suzin, do Cindy Rural, Vicente Perini Filho, do Sindicato Empresarial de Gastronomia e Hotelaria, e Volmir Paza, da ARH Serrana. Saudamos também a imprensa, senhoras e senhores. As reuniões almoço da SIC têm patrocínio das marcas Florense, Grupo RBS, Sicredi, Universidade de Caxias do Sul, Banrisul, BRDE, Marco Polo, Randon, Rede Caminho do Saber, Selbet e Supermercados Andreassa. Apoio da Emercor e Fortaleza. Saúdo nosso palestrante, ex-governador José Ivo Sartori, a quem agradecemos pela presença. Representando a Assembleia Legislativa, deputado Carlos Búrigo. Presidente da Câmara de Vereadores de Caxias do Sul, vereador Flávio Cassina. Reitor da Universidade de Caxias do Sul, professor Evaldo Cuiava. Prefeito de Antônio Prado, Juarez Santinon. Senhoras e senhores, o desfecho do caso Manha Bosco, na semana passada, nos faz refletir sobre uma série de equívocos que são cometidos ao longo da história, com consequências perversas. Não há dúvida de que a decisão judicial é um baque para o orçamento de Caxias do Sul e que fica difícil entendermos os valores envolvidos no caso Manha Bosco. A maior reflexão que se deve fazer é na hora de tomar decisões. Muitas vezes com um viés populista. Muitos, aliás, se elegeram incentivando as ocupações irregulares. São os políticos que tomam, mas a conta sempre será paga pelo cidadão e pelo conjunto da sociedade. Historicamente, a SIC defende a livre iniciativa,
o direito à propriedade. Entendemos que a função do Estado, no seu sentido político, é garantir esses direitos assegurados na Constituição. Portanto, a invasão de área particular deve ser tratada pelo poder público como prevê a lei, dentro dos preceitos constitucionais que garantem o direito de propriedade e nunca permitindo que a ocupação se dê de forma irregular. A municipalidade pode e deve agir. Que este caso sirva de lição, porque, depois da abertura deste precedente, é bom lembrar aos nossos associados que Caxias do Sul tem um passivo de vários outros casos semelhantes a este. Contratos de serviços públicos mal encaminhados para serem enfrentados com a responsabilidade que o assunto merece. Importante ter em mente que muitas decisões políticas, decisões adotadas por um político em cargo executivo, têm impacto, têm reflexo no futuro, nas administrações subsequentes. Quem não se lembra dos efeitos nefastos de medidas como a redução do preço da energia elétrica, da redução da taxa de juros por decreto, do congelamento de preços, muitas delas aplaudidas pela população e até mesmo pela classe empresarial. Nossa memória curta não nos deixa perceber, mas a conta sempre vem, fazendo a corda estourar ao lado mais fraco. Senhoras e senhores, queremos aproveitar para registrar e agradecer a presença do presidente do Esporte Clube Juventude, Walter Dalzotto Júnior, acompanhado de diretores do clube em nossa reunião almoço. Também queremos cumprimentar a nova diretoria do Sinduscom, Caxias, liderada pelo empresário Rodrigo Postiglione, que tomou posse na última quinta-feira. Ao Rodrigo, um jovem empresário, diretor desta casa, nossos efusivos cumprimentos pelo desafio assumido. Ao mesmo tempo, desejamos cumprimentar o Oliver Viesser, que fez uma gestão irretocável à frente do Sinduscom, demonstrando enorme espírito comunitário. Desejamos também cumprimentar o CIMEX pela realização de um evento brilhante na última sexta-feira para fazer a entrega do troféu Didia Bandera. Um momento único e extremamente agradável, de confraternização com importante parcela do empresariado da região. Congratulações ao presidente Paulo Spagnoli e sua equipe. Outro registro que tenho o dever de fazer é em relação ao Pit Stop Rota do Sol no sábado. Uma iniciativa da SIC por meio de sua diretoria de infraestrutura que tem por objetivo manter acesa nossa preocupação com as condições desta, que é uma das principais rodovias da região. Uma mobilização necessária e importante. Agradecemos a nossa equipe pelo trabalho realizado no sábado, no acesso à Vila Seca, e também aos nossos apoiadores, que tornaram a realização desta ação possível. 3º Grupo de Artilharia, 12º BPM, Fortaleza Segurança, Polícia Rodoviária Estadual, Orquídea, Unimed Nordeste, Sica Gastronomia, Razip, Supermercado Andreassa e a UX. Por fim, senhoras e senhores, também preciso mencionar a relevância do encontro nesta casa na última sexta-feira, que teve o desafio de reunir a Serra Gaúcha em torno de demandas de infraestrutura que atende todos os municípios que a compõem. Tivemos a presença de 8 prefeitos da região e diversas outras lideranças políticas e empresariais, discutindo o futuro aeroporto da Serra Gaúcha e outras demandas locais. Inclusive, nesta quarta-feira, dia 4, estarei em Brasília, junto com os representantes da Prefeitura de Caxias do Sul, para o ato de assinatura do termo de compromisso do novo aeroporto da Serra Gaúcha.
Em relação ao tema da palestra do ex-governador Sartori, na reunião almoço de hoje, queria dizer que esta casa tem uma enorme preocupação com a polarização no debate político existente hoje. Existem duas posições bastante antagônicas, que, em minha opinião, não têm contribuído para o amadurecimento da nossa consciência política. Pelo contrário, vimos, como consequência dessa polarização, um deterioramento perigoso das relações familiares, empresariais e institucionais. Importante ressaltar que a Câmara de Indústria, Comércio e Serviço sempre se coloca como mediadora desses conflitos, tendo em vista a harmonia entre os poderes, entre cores partidárias, entre bandeiras políticas. Foi o caso, por exemplo, do plano diretor, Cassina, e da adesão de Caxias na região metropolitana da Serra Gaúcha, em que a SIC se empenhou para mediar e fazer evoluir projetos. Infelizmente, não logramos êxito, mas não desanimaremos. Apesar das explicações pouco convincentes, seguiremos na luta. Queremos olhar para o futuro e menos pelo retrovisor. Olhar para a frente, tendo a visão sobre o cenário político e social como um farol para o nosso futuro. Boa reunião a todos. Muito obrigado. Para ocupar a primeira janela da reunião almoço de hoje, convidamos o presidente do Esporte Clube Juventude, Walter Dalzotto Júnior, para fazer uso da palavra. Gasparim, presidente desta casa, seus diretores, presidentes de entidades, de sindicatos, agradeço a oportunidade, em nome do Esporte Clube Juventude, de estar nos dirigindo aos senhores, porque, sem dúvida, em nosso pensamento, Juventude, com certeza, é um dos principais embaixadores de Caxias do Sul. Juventude esteve por 13 anos entre os principais clubes do Brasil, levando o nome dessa cidade. Ano que vem, os nossos desafios serão maiores, porque estaremos novamente entre os 40 principais clubes do Brasil e já iniciamos uma parceria com esta casa para levar o nome de Caxias nas cidades onde o Juventude disputará a competição nacional. E, mais uma vez, a gente fala em nome, também acredito em nome da Ser Caxias, que os clubes de Caxias representam esta comunidade com muita dificuldade, como os senhores. Cada um tem uma missão, cada um tem um legado. Os senhores, que na grande maioria que estão aqui, representam entidades e representam sindicatos para o crescimento dessa cidade. E nós, de outra parte, representamos o esporte, uma boa parte, uma parcela significativa da nossa comunidade, e contamos, sem dúvida, com o apoio de grandes empresas e gostaríamos de, no próximo ano, nós continuarmos contando com o apoio desta casa, com o apoio dessas empresas, para que a gente consiga cada vez mais levar o nome do esporte de Caxias, dos clubes de Caxias, não só para o Brasil, como também para ampliar os nossos horizontes. Eu, em nome do clube, mais uma vez agradeço a oportunidade, presidente, e o Juventude está de portas abertas para quem quiser, junto conosco, continuar ou seguir este legado, que a gente não trabalha só com... A gente trabalha também com paixão. E, às vezes, a gente tem que fazer e dar passos que a realidade ou que os nossos planejamentos não tenham
um respaldo. Então, eu, em nome do clube, em nome dos meus dirigentes e parceiros de clube que estão aqui presentes também, ao qual eu queria agradecer, tenho essa incumbência, mais uma vez, no próximo ano, e contar com o apoio, mais uma vez, dessa entidade e agradecer mais uma vez. Obrigado. Convidamos o diretor de Economia, Finanças e Estatística da SIC, Astor Schmidt, para fazer uso da palavra. Cumprimento muito especial ao presidente Gasparim, que nos concede esta janela na nossa reunião de almoço de hoje. Cumprimento especial também ao ex-governador Sartori, que nos privilegia como palestrante principal desta reunião. Eu teria duas pequenas comunicações. A primeira, como ocorre periodicamente, hoje estamos entregando a Carta Econômica do terceiro trimestre de 2019. Circula pela internet e também estará disponível em papel impresso. Esta carta, como habitualmente fazemos, desta vez tangencia o desempenho da economia caxiense, números econômicos, indicadores, emprego, comércio exterior, etc., como de hábito, porém, dedicamos a parte principal dela com foco no cenário prospectivo para 2020. Este cenário, evidentemente, é resultado de avaliações do Conselho de Economia, de inúmeros palestrantes que ouvimos, de analistas e por aí vai. Espero, em nome de todos os membros do Conselho de Economia desta Casa, que tenham uma boa leitura e que esta carta e os cenários prospectivos nos ajudem, contribuam para que possamos planejar nossas atividades, nossas estratégias, nossas operações para o ano que se aproxima. Portanto, a todos, muito boa leitura e, da nossa parte, se algum esclarecimento, alguma dúvida restar, nós estamos totalmente à disposição. Como segunda comunicação que faço nesta oportunidade, gostaria de dizer que no próximo dia 10 de dezembro, na semana que vem, portanto, na terça-feira, o MOB Caxias fará realizar um jantar nesta casa, neste local, jantar esse que terá, sobretudo, não o propósito de uma sadia integração, que é tão comum nos finais de ano, mas, sobretudo, uma oportunidade de nós, do MOB Caxias, coletivamente, o Conselho Diretor, o Conselho Geral, os voluntários, darmos à nossa comunidade, aos nossos empresários, uma prestação de contas do que foi feito, onde estamos e onde pretendemos chegar. Convido, portanto, a todos os senhores empresários, empresárias, nossos voluntários e todos os cidadãos que amam Caxias, que se façam presentes. Nós, como disse, faremos nossa prestação de contas, mas também estaremos disponíveis, atentos e dispostos a escutar as contribuições, as observações que queiram fazer. Portanto, desde já, nós gostaríamos de agradecer o vosso apoio integral a essa iniciativa e a este jantar do MOB no próximo dia 10. Presidente Gasparim, muito obrigado. Obrigado. Eram estas as minhas comunicações. Mais uma vez, um bom almoço. Obrigado. Neste momento, convidamos o analista de saúde do SESI Caxias, Glauber Titon, para fazer uso da palavra.
Em nome do SESI, cumprimento o senhor Ivanir Gasperim, presidente da SIC, e em nome dele, todos os demais presentes e autoridades. Bom, a inovação ela tem o poder de superar os desafios e transformar a vida das pessoas e da sociedade como um todo. Para instrumentalizar as indústrias a desenvolverem este papel de agentes de transformação, o sistema Fiergs, SESI, está com 2 editais de inovação com as inscrições abertas. Um deles é o edital de inovação para a indústria e o outro é o edital gaúcho de inovação para a indústria. Neste segundo, além do SESI e do SENAI, participam também o IEL e o SEBRAE. Bom, através do edital gaúcho, nós planejamos, então, fomentar a cultura da inovação tecnológica e em saúde da indústria gaúcha, promover a inovação e ampliar a capacidade tecnológica das indústrias através da saúde e segurança no trabalho, desenvolver soluções inovadoras para a indústria através de novos produtos e serviços e disponibilizar recursos financeiros não reembolsáveis para o desenvolvimento de projetos de inovação. As propostas submetidas no edital, elas devem estar associadas ao desenvolvimento de alguma das temáticas representativas do SENAI e do SESI. As temáticas, então, são produtos e serviços, bioeconomia e sustentabilidade, materiais avançados, tecnologia aplicada, alimentos e bebidas. Qual o porte de empresa que pode participar? Todos os portes, inclusive de pequeno e até mesmo startups. O valor máximo para o projeto ele pode chegar até R$600 mil e até 95% de recursos pode ser advindo do edital e 5% de contrapartida pela empresa, dependendo da temática e do porte da empresa. As inscrições, então, elas estão abertas do segundo ciclo até o dia 3 de março. Haverá um terceiro ciclo a partir do dia 9 de março ao dia 24 de maio, se houver disponibilidade de recursos. Já o edital de inovação para a indústria possui uma lógica semelhante e conta com as seguintes categorias: aliança industrial, aliança mais produtiva, empreendedorismo industrial, inovação em SST e promoção da saúde, inovação setorial em promoção da saúde e parcerias internacionais. Quem pode participar, então? Todos os portes de empresa, inclusive startups. Serão selecionados projetos e destinados recursos financeiros na ordem de 200 mil até 1 milhão por projeto. Nós buscamos, então, através desses editais, co-criar com as indústrias projetos e novas tecnologias, a fim de elevar a competitividade das indústrias nos ambientes industriais. Os projetos inscritos e aprovados pela comissão não só terão aporte financeiro de recursos, como também terão o apoio e a expertise técnica dos nossos profissionais. As inscrições também estão abertas. Mais uma outra oportunidade, nós temos o edital com as inscrições abertas, que é só empresa com mais saúde no todo. Nele, nós aplicaremos a ferramenta AST, avaliação da saúde e segurança do trabalho da indústria, em todos os colaboradores, ou numa amostra representativa com validade estatística. Nele, será aplicada a avaliação de uma forma simples e rápida, através de tablets. Será consolidado, então, 38 indicadores e 3 macroindicadores, que serão índice de produtividade, o índice geral de estilo de vida e o índice de percepção e segurança na saúde no trabalho. Esses indicadores, além de demonstrarem os pontos de maior atenção para a gestão, também direcionam a aplicação de recursos de uma forma mais eficiente. Além disso, será disponibilizado durante todo o ano materiais informativos e de cunho educativo em saúde que poderá ser utilizado pelas empresas para utilização junto aos trabalhadores. Obrigado. E agora, então, passamos a palavra ao ex-governador do Estado do Rio Grande do Sul, José Ivo Sartori, que vai falar sobre os cenários, os desafios políticos e sociais. A minha saudação inicial ao presidente Gasperim, vou chamar assim, saudar nosso reitor da Universidade de Caxias do Sul, saudar o presidente da Câmara de Vereadores, Flávio Cassina, saudar o prefeito de Antônio Prado,
E, na pessoa dele, saudar também o vice-prefeito, né? Os dois que fazem um belo trabalho na comunidade de Antônio Prado. Saudar o Búrigo, deputado estadual e que representa aqui a Assembleia Legislativa. Saudar aqui as pessoas que pertencem, aqueles que militam, aqueles que não militam nos partidos políticos, na pessoa do presidente do meu partido, Ari Dalegrave. Indistintamente todos. E saudar também os ex-presidentes da Câmara de Indústria e Comércio. Cláudio Eberle, o Nelson, o Milton e o Carlos. Acho que são esses, né? E a todos os dirigentes que sempre participaram, se envolveram e fazem desta Câmara de Indústria e Comércio uma das mais dinâmicas do estado do Rio Grande do Sul. Então, até eu poderia citar aqui, participamos o reitor e eu, o reitor Cuyava, o professor Cuyava, e eu, no sábado de noite, numa grande homenagem que a Câmara de Indústria e Comércio de São Marcos prestou à Universidade de Caxias do Sul. Eu acho que a universidade merecia, e aqui eu posso dizer na frente do prefeito e de outros ex-prefeitos que estão aqui, como o Kissini, que se há um papel que a universidade fez na nossa região, foi ajudar os municípios a terem seus próprios projetos e encaminharem as soluções administrativas no seu lugar. Se há um pouco de regionalismo no Rio Grande do Sul, se deve muito àquilo que foi implementado pela Universidade de Caxias do Sul. Por outro, queria saudar toda a imprensa aqui presente, e já de antemão, já tinha dito antes, né, Marta? Tem gente que está ainda bravo, diz, olha, eu decidi que durante este ano eu não me manifestaria pessoalmente em nenhum lugar. Portanto, eu não posso dar uma entrevista para um ou para outra pessoa se não falar com todos e não fizer isso. Na hora que for fazer, vou falar com todo mundo. Mas achei melhor proceder dessa forma para não impedir que ninguém faça seu próprio caminho e a sua própria realidade. Saudar aqui os presidentes de todas as entidades, os vereadores que estão aqui presentes em um bom número, de Caxias, de Antônio Prado, tem 2, prefeito e vice-prefeito. Vocês estão bem, hein? Tem 2 vereadores acompanhando vocês, hein? Não é normal acontecer isso. E eu queria também externar aqui um desejo. Um desejo não, fazer uma afirmação. Eu acredito que estou bastante despreparado para falar, porque faz tempo que eu não falo. E quando falava pouco. Talvez hoje tenha que falar muito para não dizer muita coisa. Mas, em todos os casos, eu vou continuar sendo do mesmo jeito, da mesma forma. E cumprimentar a SIC através do CIMEX, porque eu acho que foi um evento muito bonito, e a homenagem prestada na sexta-feira foi uma homenagem que mexeu com os brios de todo mundo. Eu acho que cada vez é um exemplo que as pessoas que empreendem, que fazem, que realizam, que vivem na comunidade e ajudam a sociedade, elas precisam ser reconhecidas num determinado momento. E isso faz parte da vida da comunidade. E quando as entidades fazem isso, elas ajudam e colaboram para que outros vejam o testemunho dos outros e também ampliem a sua atividade. Bom, agradecer o convite, e era para ser em outra oportunidade, mas achamos melhor fazer depois. Até hoje eu brinquei, disse, quem sabe a gente deixa para março do ano que vem, né? Que era melhor. Mas, em todos os casos, eu quero compartilhar com todos vocês algumas reflexões segundo o meu estilo e segundo a minha vida.
E eu quero dizer que não tenho a pretensão de ser dono da verdade, nem desejo pensar que sem visão crítica da sociedade, sem autocrítica, nós ficamos paralisados e não avançamos. É preciso ter uma visão antecipada do processo, e eu tenho uma preocupação muito grande, o que nós estamos vivendo no país nas últimas décadas. E é nessa direção que eu vou. Alguns vão achar que eu sou pessimista. E eu prefiro ter os pés no chão e ser realista. Olhar para frente e perceber com a responsabilidade que a gente tem de pelo menos fazer algumas observações. Eu acredito que nós só podemos sair do lugar se nós não ficarmos parados. Mas também a gente não pode esperar que uma pessoa seja a salvadora de tudo. Não existe isso. O que existe é quando todos sabem o caminho e a maneira de dirigir um processo e todos colaboram para que isto aconteça. Nós tivemos muitas crises. Mas acho que a principal crise, e eu vou ser franco com todo mundo, a principal crise que eu vejo no nosso país é o desafio de formar quadros novos. É o desafio de ter lideranças que assumam o seu papel e que dirijam para as mudanças e as transformações. Eu acho que eu me recordo, eu diria só de 20, 30 anos, mas eu vou ser um pouco mais longe, quase 50 anos atrás. Nós tínhamos estudantes que brigavam na faculdade, que dirigiam, se formavam, iam para outro lugar. Tínhamos o Grêmio Estudantil, tínhamos a União Gaúcha de Estudantes. Temos, enfim, áreas que preparavam gente para o mundo que está aí. Eu acho que a grande diferença que nós temos hoje, se olharmos o cenário nacional, nós não temos, me perdoem, mas nem na igreja nós temos lideranças mais. Aquilo que era um símbolo de adequação à realidade social, o caminho a ser feito, a trajetória como um todo, ela deixou de existir. Meu caro reitor, até no mundo intelectual nós encontramos a falta de liderança. No mundo dos empreendedores, nós estamos aqui nesta casa. Alguém que agregue, que junte, que puxe. E se formos buscar nacionalmente, encontrar um nome, digo assim, vamos encontrar um. E no mundo liberal, no mundo da advocacia, por exemplo, do esporte, de todas as áreas do comércio, de tudo que é área. A gente olhar para o cenário nacional, quem é que em cada área destas realmente representa um aglutinador ou alguém que pode fazer a diferença nacional para a construção de uma outra realidade. Eu quero dizer também que o mais grave ainda é que não temos líderes com visão social. Aquele que sabe a realidade que está aqui, a realidade que está ali, por que ela acontece, como é que ela vem, aonde que ela vai. Nós temos líderes individualistas, que olham para si mesmo e percebem que podem fazer uma outra realidade. Eu devo dizer, são atores, são personagens, muitas vezes famosos, mas não tem ninguém na sua volta. Não tem ninguém ao seu redor. Eu acho que também tem uma outra coisa. Se faltava a visão social, falta também a visão política. E a visão política é que não tem mais estruturas, digo partidárias, elas ficaram todas iguais, mesmo que elas se mostrem diferentes, não são diferentes.
falta pensamento, falta consciência, falta conteúdo e, acima de tudo, aquilo que nós tínhamos de pequenos, de novos, ou na colônia, nas pequenas comunidades, espírito público. O espírito público, bem comum, ele é uma coisa escassa, rara, da qual muitas vezes a gente não acha. Eu acho que um pouco, essa falta de conteúdo está muito ligada a uma coisa moderna, atual. As redes sociais. Lá cada um diz o que quer, do jeito que quer, da forma que quer, e não muda absolutamente nada em termos de conteúdo. É desfazer aqui, desfazer lá, diminuir aqui, diminuir lá. Tu vê muito pouco de construção. Então eu digo isso por quê? Porque no fundo isto gera aquilo que nós chamamos de, eu disse há pouco, de individualismo. Por outro lado, só se sustenta o corporativismo. O corporativismo se tornou forte, se tornou um impedimento para mudanças, impedimento para transformações. Então, eu quero dizer que esse interesse individual, tenho que ser franco, ele existe na área pública e existe na área privada. Eu diria que hoje, nas redes sociais, praticamente ninguém presta, ninguém serve. Aliás, o presidente foi muito feliz quando eu disse aqui, Gasparim, que estava preocupado em saber que lado que vai ou que lado que não vai. Parece que quem está de um lado é de um jeito, quem está do outro lado é de outro jeito, enquanto que nós temos que trabalhar uma realidade para construir a mediação e a construção de novos tempos. Mas tem lado bom em tudo isso, na rede social. Eu acho que a democratização da informação foi uma grande conquista. Pelo menos isso. Agora, nós podemos discutir o conteúdo. Não é? Então, se as redes sociais oportunizaram que todos tenham voz, sobretudo as pessoas mais simples, porque eu não tenho celular aqui, mas o pedreiro que está sem celular, ele não arruma trabalho para ele. A doméstica, o trabalhador, aquele que presta serviço, tudo mais. Se ele não, então, isso pelo menos foi democratizado e deu oportunidade para as pessoas de menos oportunidade, mais simples e que tem, enfim, um caminho aí para fazer. As pessoas que não tinham canais de comunicação, agora têm. Das pessoas mais novas até as mais idosas. Vocês vão ver uma criança com 1 ano e meio, 2 anos já manipular de tudo que é jeito. Né? Que digam aí quem é avô já, porque normalmente o avô é que anda mais perto, mas o pai, a mãe, todo mundo. Né? Então essa é a realidade, abrangeu a todos. Mesmo que tivesse condições ou que não tivesse condições. Todos tiveram um acesso democratizado da comunicação. Eu acho que nós temos que nos aprender com as redes e nos acostumar com ela. Eu já tenho mais dificuldade. Tenho mais dificuldade porque se o filho da gente vai ensinar a gente, primeiro ele tem que pegar o aparelho na mão para ensinar. Né? Ele não vai te dizer como é que é, faz assim, ou faz assado. Não, eles não sabem ensinar. Porque eles aprenderam por conta. Né? E foram fazendo. Então, eu acho que isso é um aprendizado e nós temos que lidar com isso. E cada vez as pessoas, como eu, vão ficando um pouco mais para trás. Os outros vão indo mais para frente. Eu acho que, se eu fosse olhar um pouco a história do nosso país, agora entrando num outro ponto,
e naquilo que o presidente Gasparim colocou aqui, eu acho que o grande equívoco, num passado não muito distante, em âmbito federal, foi tornar todos os partidos iguais. Não há mais causas e princípios. Eles desapareceram. Cada um que está num partido, está no outro partido. Nós temos muita identidade, ou melhor, muita igualdade entre todos os partidos. Não é? Então, parece assim, vem aqui, ó, a esquerda responsável acabou no Brasil. Aquela que negociava, conversava, dialogava, etc., essa deixou de existir. A direita responsável está indo pelo mesmo caminho, na mesma direção. E isso é muito ruim para a democracia. A divergência de pensamento e divisão é importante para o desenvolvimento de uma nação. Uma vez eu fiz uma frase, ó, tem gente que pensa o seguinte, né? Tomaram umas atitudes que fizeram todos os partidos ficarem iguais. E o que é pior, nas coisas piores. Isso aconteceu. Vamos parar, vamos pensar e vamos analisar que a gente está no mesmo caminho. Aí entra um outro ponto, como eu simulei as duas coisas, entra um outro ponto, o radicalismo. Hoje as relações extremadas, elas existem e elas se fazem presentes no dia a dia. Ou tu é Bolsonaro, ou tu é contra Bolsonaro. Ou tu é PT, ou tu é contra o PT. E nós estamos evidenciando mais uma vez aquilo que se criou lá atrás, o nós contra eles. E me desculpem a franqueza, mas eu acho que não existe mais meio termo. Ou nós avançamos na construção desse diálogo, do entendimento, da superação destas dificuldades, porque senão nós não construímos aquilo que a democracia precisa, que é o equilíbrio social e o equilíbrio, inclusive, do pensamento e do conteúdo. Mas sem pensamento e sem conteúdo, não tem como conquistar o equilíbrio. Então nós precisamos também de que alguém que circula nos dois lados possa ser um determinado centro altamente responsável. Porque eu acredito que a formação de líderes não é um problema só dos partidos. Os partidos têm a sua parte. Eu costumo às vezes exemplificar. Quando lá na minha juventude eu militava, eu sabia de que lado eu estava e eu sabia de que lado os outros estavam. Porque sabia que quem era da Arena, você sabia que era a favor do governo. Quem era do MDB, você sabia que era contra o governo. Então tinha definição. Agora, como é que você vai fazer essa definição com 40 partidos políticos oficiais? E outros 40 esperando se tornarem oficiais? Sem mudança do sistema político eleitoral. E posso até acompanhar o que foi dito aqui, mas que foi dito na reunião nós lá. Claro, vem reforma tributária, reforma da Previdência, uma parte foi feita, reforma trabalhista, uma parte foi feita, etc. Claro, tem outros, mas sem adequação do sistema político partidário e eleitoral, não vai ter formas de garantir que esse processo não venha de aventura em aventura. Então, acho que, como disse, liderança não é formada só nos partidos, gente. É a sociedade que forma as lideranças. E esse é um problema de toda a sociedade. Das instituições privadas, da igreja, do comércio,
dos setores intelectuais, da universidade, enfim, da agricultura, de todas as áreas da sociedade, tem que promover e formar os seus próprios líderes. Eu acho que tem que selecionar quadros, tem que despertar nova gente. Eu tomo um exemplo que para mim sempre me chamou a atenção. Eu via, por exemplo, aqui em Caxias, quando nós estávamos na prefeitura, nós tivemos gente aqui para fazer, como é que era da gurizada, como é que se chama isso, dos novos líderes aí. Eu vi que agora teve um encontro, inclusive, aqui, os novos elementos para o empreendedor, né? Novos empreendedores. Eu sempre me chamou, me desculpem a franqueza, me chamou a atenção a renovação das lideranças na área empresarial de Bento Gonçalves. Em todas as áreas, eles puxaram aqui, ali, não quer dizer que eu não tenha divergência também com eles, permanece o orgulho nosso e o orgulho deles, mas eu vi, eu percebi, notei e estou acompanhando ver de como eles realmente protagonizaram um processo diferente. Isso é despertar. Isso é despertar novas lideranças. E eu tenho certeza que tem muita gente por aí que precisa ser motivada para realmente assumir um papel dessa natureza. Reitor, como eu fui presidente do DCE durante 3 anos, olhem bem, hein? Acho que no Brasil não teve ninguém que ficou presidente do DCE 3 anos. Passei 4 reitores como presidente do DCE. E não que eles fossem meus amigos, uns sim, outros não, mas eles sempre iam me prorrogando o mandato. Eu tive o mandato prorrogado 4 vezes, mas fiquei 3 anos e tanto. Bom, mas a gente fazia política porque a política era uma causa. Você tinha a causa, definia o caminho que a gente realizava. A gente tinha nossas diferenças, nossas divergências, mas o interesse público estava acima de tudo. Hoje, repito, o que move a todos nós é o pragmatismo e o individualismo. Além de outro, que eu falei antes, das redes, etc., e das pessoas, é a espetacularização. Todo mundo gosta do espetáculo, quando na verdade não precisa fazer isso. Eu acho que o recado das urnas do ano que passou, ele foi muito claro. Independente de quem ganhou aqui ou lá, já manifestado também nas eleições anteriores para as prefeituras. As pessoas querem mudança. As pessoas querem transformação. Então, por que eu acho que a política é diferente? Porque a política tem que ser vocação. A política tem que ser serviço. Tem que ter visão do coletivo. É do bem comum. E isso precisamos todos resgatar para a vida da nossa sociedade. E o Estado, quando digo Estado, é município, Estado e União. Eu acho que todos têm que mudar nas suas áreas. Recuperar o federalismo verdadeiro, que é as atribuições específicas do município, do Estado e da União. Para quem conhece a Alemanha, muitos empreendedores estão aqui, conhecem a Alemanha, eu acredito que não existe federalismo mais consequente que o da Alemanha. E outra, Milton, temos ainda lá uma coisa que o regional vale, o município vale. E a União coordena todo esse processo. Vejam que, nestas condições, eu estou dando o exemplo da Alemanha porque é preciso ter isso. Não se faz um país sem que a federação esteja garantida, respeitada e com as suas limitações de cada setor, de cada ente federativo, tenha realmente a sua parte resgatada e igualada. Por outro, se eu dei o exemplo da Alemanha, eu devo dizer que
O Estado, portanto, o poder público tem que estar mais voltado para a sociedade e menos para si mesmo. As crises econômica e pública que nós estamos passando no Brasil é que todas as áreas públicas sempre estiveram voltadas para si mesmo. Não enxergaram lá fora. Não enxergaram. E procuraram dispersar. Então, a gente vai adiante. E eu disse no meu discurso de posse em 2015 que era preciso promover uma ampla, profunda e duradoura mudança nos processos e na gestão do governo. Disse ainda que ia fazer o que precisava ser feito. Vocês devem se lembrar que eu repeti um monte de vezes isso. Mas, acima de tudo, a gente, acima dos interesses pessoais, nós tivemos uma oposição bastante radicalizada, que às vezes não aparecia publicamente, mas por baixo do pano ela aparecia bastante. Nós tivemos uma equipe, está aqui o Búrigo, está aqui o Cabelão, tem outros que podem estar por aí. Nós começamos o nosso governo com 19 secretarias e tínhamos anteriormente 29. E concluímos o nosso governo com 16 secretários. Quando poderíamos ter colocado mais gente, eleição, imagina, né? Perdeu tão. Não, fizemos aquilo porque todos nós tínhamos coragem, tínhamos transparência e procuramos falar a verdade. Mostrar aquilo que era preciso mostrar. Eu devo dizer ainda que nós não tivemos muito apoio da sociedade. A sociedade não se deu conta do que nós estávamos implementando. Ela, na hora, silenciou, ficou na dela, não deixou, não oportunizou realmente fincar o pé nas coisas que precisavam. Por outro lado, eu acredito que mesmo com isso, nós avançamos. Fomos para frente. Claro, muita gente que silenciou, ficou aqui, achava que podia ir mais. Mas tu não vai sem sustentação, sem apoio e sem ajuda, tu não alcança as mudanças que tu precisa fazer. Eu acho que foi uma hora histórica que o Rio Grande tanto precisava e com certeza ainda precisa. E eu me coloquei muito na experiência das pequenas comunidades onde eu vivi, onde eu nasci, onde eu convivi, onde eu vivi, né? Que ali o pessoal se ajuda. É na capela, é ao redor da escola, é ao redor da paróquia, é ao redor de outro lugar. Ou vou me lembrar, eu vim aqui, alguns aqui até, ó, como é que é o De Antônio aqui, ó. Vi o De Antônio aí, me lembrei que eu conhecia a máquina EDA, como é que era? EDA, né? EDA. Máquina de trilhar, em 1900, e agora? 54, 55, que passava a máquina em todas as famílias e todo mundo se ajudava um com o outro. Tá? Todo mundo se ajudava. E faziam aquele trabalho que estava ali. Hoje também, eu acho que tem um orgulho que essas comunidades ainda permanecem e ainda sabem se ajudar. Outra, o sistema cooperativo do Rio Grande do Sul, falido há 30 anos atrás, quebrado totalmente. Hoje, eu posso dizer de coração, via recuperação, e é um sistema que ele anda de cabeça erguida, olhando para frente, e que estava morto lá atrás. Estava liquidado. Não é? Então, estou dando esse exemplo. Outro que começa a crescer entre nós, os consórcios intermunicipais, para se ajudar e trabalhar todos juntos. Eu acho que é isso que nós precisamos resgatar também. Os valores que conduzem ao espírito comunitário, ou a vida da comum unidade. Comunidade. Não tem outra maneira, porque isso tem um valor extraordinário. Bom, acho que eu fui longe demais, né? Maria Helena, tu que está controlando.
Esqueci de saudar a Maria Helena, mas eu tenho que falar Bom, depois eu vou entrar aqui agora. E eu acho que é nesse mesmo. Maria Helena assumiu grandes desafios. E era para ela ser, de repente, prejudicada, porque era a esposa. Imagina a esposa assumir uma secretaria. Mas ela tinha capacidade intelectual, visão social, tinha postura, tinha linha, e entreguei para ela no começo uma coisa, depois um desafio, logo depois um desafio maior, de administrar 4 secretarias fundidas, numa só. Né? Então fez o papel dela, cumpriu bem, e hoje eu tenho orgulho do trabalho que ela realizou, que mostrou que não é só um setor ou um partido que sabe fazer política social. Nós também sabemos fazer política social. Nós também sabemos. Então, por isso que eu digo com alegria que a Maria Helena, aquilo que eu falei do social, da visão social e tal, ela encarnou e trabalhou, até porque começou junto comigo no movimento estudantil, então não tinha por que não estar junto com essa dimensão. Ela sempre diz: aquilo que nós aprendemos na luta estudantil e na universidade, que era melhorar a vida das pessoas. E eu acho que esse desejo foi aquele que dentro do governo socialmente se procurou fazer para atender aqueles que mais precisavam. Por outro, nenhuma obra é mais importante que a social. Né, Paulo? Mesmo que ela seja invisível. Às vezes ela não aparece, porque aparece é o apartamento, é a rua, é a estrada, é a barragem, é isto, é aquilo, é outra coisa. Aquilo que é social não vai aparecer, não aparece. E eu posso dizer que ela começamos aqui em Caxias, a primeira infância melhor, e hoje eu vejo que no estado nós fizemos isso, depois pegamos mais o Criança Feliz, e agora eu estou com satisfação, esses fins de semana vi ainda a premiação internacional da primeira infância melhor, que quando candidato a prefeito eu tive que colocar no meu programa de governo que eu ia fazer aproximação com o governo do estado para implantar o primeira infância melhor. Está lembrado? E é isso aí que a gente fez. Então o PIN, como é chamado, ele tem esse papel. Maria Helena conseguiu fazer um acordo com o Banco Mundial, com o BID lá, para fazer os centros da juventude nas periferias, nas áreas mais pobres. Isso tudo ajudou. Fizemos uma coisa inédita. A Maria Helena pode explicar melhor. O convênio com o CIE, que vocês todos sabem o que é, né? É o negócio dos estágios ali, né? E que paramos de fazer lá na fundação, fomos para esse. E vou dizer, ali hoje, todos os egressos da fase, que era a antiga FEBEM, os CASE, etc., né? Todos eles recebem apoio do CIE para poderem fazer estágio, poder ter a oportunidade, saindo dali, ter um lugar para trabalhar. Um lugar para poder ir sobreviver. Porque não adianta você internar lá e depois não dar caminho para os caras, para eles. Então, eu acho que isso aí é muito importante. Os egressos da fase, eu acho que só isso aí. Tem o papo de responsa da Polícia Civil, tem o PROER da Brigada Militar, tem, enfim, tantos outros programas que ajudaram a construir essa questão. Por outro, e aqui eu conversei um pouco mas eu pediria que eu acho que é melhor a Maria Helena um dia vir aqui, e junto com todos os dirigentes, e ela explicar por que o empresário pode colaborar para destinar um imposto de renda para as áreas sociais. A mudança prática vem de nós. A sociedade não se muda por decreto. É preciso cuidar das futuras gerações. E eu devo dizer que esta área aí é a área que eu tive apoio na prefeitura aqui com o Sindicato dos Contadores. Como é o nome?
SESCOM. Ajudaram muito. E no Estado ajudaram o SESCOM e mais a federação, como é que é? A FENACOM. Hã? O CRC. Todos eles ajudaram e que nos permitiram justamente sustentar todas as entidades e todas as organizações que cuidavam dos velhinhos, que cuidavam dos drogados, que cuidavam dos portadores de deficiência, né? Hein? A paz e todo mundo, né? Mas isso veio o recurso de lá, em vez de destinar para o imposto de renda federal, para pagar para o governo federal, uma parte por lei pode ser destinada para as entidades. É só querer fazer, que dá certo. Né, Edson? Edson que já tanto ajudou também no restaurante popular, né? Bom, quero dizer para vocês, o Carlos, especialmente, desculpe, Carlos, mas o Carlos foi o primeiro que bancou aquele lugar lá e andou direito. Então, aí vem uma coisa agora que é outra dos males da nossa sociedade. A desagregação familiar. Olha, se esta é uma coisa que a gente passa de longe, nós temos que perceber que ela existe e há dificuldades para a superação. Vou tentar empurrar para adiante. E nem dá para se falar das drogas e da violência. Ela não existe por acaso. Não existe por acaso. Ela existe porque há dificuldades em todas as áreas. E as situações precisam ser revertidas. Por isso que a gente tem que cuidar da primeira infância até a juventude e até a velhice. Não tem como não cuidar dessas áreas aí com muito carinho para poder alcançar as oportunidades que todos desejam. Eu acredito que Maria Helena sempre diz, se tu muda a infância, tu muda o futuro. Que é o caminho para cuidar daqueles que estão vindo e que vão se apresentar. Por outro lado, vou tentar me ir para o final aqui um pouco, dizendo o seguinte, nós não podemos ter medo da inovação. A mudança tem que ter. E ela vai avançar cada vez mais. Uns vão ficar mais para trás e outros vão ir mais para frente. Mas eu acho que o mundo evolui, mas a política evoluiu muito pouco. E hoje a maioria pensa em participar politicamente através dos seus partidos para ter mais um vereador, para ter mais uma representação, quando na verdade não pensam se aglomerar, se juntar para fazer as mudanças que são necessárias na sociedade. Esse é o processo que precisa ser feito. Então a política, ela mudou muito pouco, mesmo que o mundo tenha evoluído bastante. Por outro, trazer a inovação do mundo para a realidade dos governos. Os governos precisam se modificar. Eles precisam se alterar. E eles têm que vencer umas coisas bem simples. Muito simples. Primeiro, vencer a burocracia. Vencer a burocracia. Segundo, tem que ser transparente. Outra, ser verdadeiro. E outra, que é aquilo que, não vou dizer numa palavra bem modesta e não ofensiva, mais lisura. Não tem outro caminho. Por outro, eu sempre usei uma expressão e dizia, em frente, se não der, em frente. Eu acho que o otimismo que nós devemos ter não é na abordagem das coisas, é no caminho que nós temos que realizar. É na caminhada que a gente faz. E a capacidade de enfrentar as dificuldades. Por outro, coragem. Não se pode ter medo e rejeição às mudanças, mesmo que a gente não concorde com elas. Mudança é mudança e ela olha para frente. E eu até aprendi com um pré-socrático.
Heráclito, parece que há uns 500 anos antes de Cristo, né? E 100 anos antes de Sócrates, por isso que ele era pré-socrático. Ele dizia: a única coisa que é permanente no mundo é a mudança. Então, nosso caminho está traçado, é isso aí. E muita gente no governo do Estado me aconselhou muitas vezes: não entra nessa aí, não vai nessa aí, muda de política, não faz esses negócios. Nós decidimos fazer mudanças e não nos arrependemos. Decidimos falar a verdade e essa foi a bússola do nosso governo. E para nós, um dos maiores valores da política é justamente esta: a verdade. Não mentir, não fazer falsas promessas, não enganar o povo, não fazer discurso de marketing descolado da realidade, porque o valor da verdade precisa mover todos os setores. Todos. Acho que nós deixamos, sim, um legado de transformação, de mudança, e não foi do nosso governo, não foi para nós, foi para o futuro do Estado do Rio Grande do Sul, e também que seja um exemplo para outras coisas. Nós fizemos, por exemplo, como é que é aquela lei de responsabilidade fiscal, que tu não pode gastar o que tu não tem. A primeira lei do país, mas não só isso, que a partir de mim, quando eu saí do governo, eu não pude deixar nenhum reajuste para o governo atual pagar. Porque só na segurança eu tive que puxar 8 bilhões de reais daquilo que veio de anteriormente. Então isso tudo é uma realidade que está aí, é uma coisa que precisa ser pensada, analisada, mas eu acredito que há muitas mudanças por fazer. Para concluir, a única coisa que não muda é que tudo muda. Obrigado.